rendimento social de inserção, em Portugal, começa por ser rendimento mínimo garantido. Ela visa, em primeiro lugar, combater as formas mais extremas de pobreza. Por isso, o seu primeiro grande objetivo é combater a severidade da pobreza. A medida consegue atenuar em 40% a severidade da pobreza. Tenho uma licenciatura em Clássicas e que não me dava saída profissional em nada e eu também não estava a encontrar trabalhos. Eu fui para a França a trabalhar na agricultura porque lá dão bastante dinheiro. O dinheiro que nós temos é o dinheiro dele, que é o ordenado mínimo e isto. Uma família de 3 pessoas, um bebê, nem sempre é muito fácil, mas enfim. Trabalho como motorista desde bem aos 20 anos. Já estou sem trabalho bem aos 2, 3 anos. Eu tenho os filhos, os netos lá em casa, e a casa é pequenina. O quarto que era para mim estão os netos, e eu vivo na sala. Somos 5 pessoas. Assim, eu, meu marido e 3 filhos. O meu filho é hiperativo, são 75 euros de medicação por mês. O meu marido é diabético, também são outros tantos 75. Mais 40 de infantário, não sobra nada. A família cindiu-se. Ou seja, eu enquanto em 99 já separado há um ano, a viver sozinho na casa morada de família, mas a aguentar sozinho uma penhora sobre o meu salário dado, enfim, a ruptura económica da família, o desemprego da minha esposa, que perdeu a sua empresa durante a sua doença de caráter bastante crónico, pelo facto da minha esposa ter adoecido gravemente. Eu interrompi os estudos em medicina e passei a utilizar o facto de ser guarda noturno para poder de dia dar assistência completa a ela e ao meu filho, que era um miúdo de 4 anos de idade. Tirei um curso, andei a trabalhar, suspenderam, e tornei a meter, tive um ano sem nada, depois tornei a meter e até à data 2. Recebi-me em várias empresas temporárias e tudo, mas nada, até à data 2 nada. Dizem que sou velho para fora, mas sou novo para trabalhar, sou velho para trabalhar e sou novo para fora. Ou seja, eu enquanto em 99 já separado há um ano, a viver sozinho na casa morada de família, mas a aguentar sozinho uma penhora sobre o meu salário dado, enfim, a ruptura económica da família, o desemprego da minha esposa, que perdeu a sua empresa durante a sua doença de caráter bastante crónico, pelo facto da minha esposa ter adoecido gravemente. Eu interrompi os estudos em medicina e passei a utilizar o facto de ser guarda noturno para poder de dia dar assistência completa a ela e ao meu filho, que era um miúdo de 4 anos de idade. Realmente comecei a trabalhar aproximadamente aos 20 anos e, com exceção de alguns meses de desemprego aqui e acolá, trabalhei até aos 52. Posso dizer que cheguei a pobre trabalhando, aquele homem que está em riscos de perder a sua habitação, está em risco de poder garantir a sua sobrevivência apesar de trabalhar e apesar de cumprir. E atualmente sou estudante da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, curso de Ciências da Linguagem, variante Linguística, no qual ingressei agora. Sou, portanto, o caloiro. Não consegue ir mais além porque lhe falta, por um lado, capacidade técnica para fazer acompanhamentos de proximidade e capacitação dos handicaps dos sujeitos e dos grupos vulneráveis. E falta-lhe, por outro lado, um mercado de trabalho suficientemente aberto para que depois você possa traduzir isto em entrada efetiva no mercado de trabalho. Ora, muitas vezes ela não consegue inserir indivíduos no mercado de trabalho pela simples razão de que o mercado de trabalho está fechado e não porque a medida não consegue, de facto, inseri-lo. Se a medida conseguir garantir que as crianças, filhas de agregados beneficiários da RSI, voltam à escola, cumprem a escolaridade obrigatória, está a conseguir ultrapassar um handicap que haveria de ser um handicap brutalmente pesado na trajetória socioprofissional desta atual criança e futura profissional. Porque assim, o meu aspecto derivado aos dentes também. As pessoas olham, uma pessoa faz um sorriso e o que é isto? Dentes estragados, não dá. Metade das pessoas notam logo pelo sorriso. Eu só precisava de uma coisa, era que me arranjassem os dentes para eu poder trabalhar. É só isso. Sem isso nada feito. Agora assim com o meu sorriso não dá, não é? Também ninguém quer ser atendido assim, bom dia, não é?
não funciona. Sem dentes ninguém arranja trabalho, e é verdade, não arranja. Muitas entrevistas, mas a gente começa a falar, acabou a entrevista que já não precisa porque não tem dentes, não podem pôr à frente de um balcão de um café, não é? Que é lógico. Ou bem quer pagar a água e a luz e o aluguer, ou bem quer dar de comer e a medicação para eles, que é o que mais me faz falta, não é? Não se percebe como muito fácil que alguém contrate uma mulher de 30 anos para um atendimento de balcão, para um atendimento comercial, se ela tiver os dentes cariados e o sorriso o evidenciar. Portanto, os apoios complementares resolvem handicaps somáticos, físicos, também alguns psíquicos, resolvem esses handicaps ou tentam resolver esses handicaps para potenciar a inserção no mercado de trabalho. Bom, desse ponto de vista temos impactos também muito positivos, que agora acabaram e que deixam vastos grupos desprotegidos desse ponto de vista. O público em geral acha, não, se os analistas até são pessoas doutoradas, líderes partidários, dizem isto, então é porque onde há fumo há fogo, quer dizer, justifica-se e de facto são os parasitas, não é? Portanto, isso passa a ser quase como uma constatação científica, lá, justa e não sei o quê, objetiva. Não conheço nenhum exemplo de nenhum outro país onde esta medida tenha sido bombardeada ideologicamente como em Portugal. Foi jogado um debate político-ideológico que completamente despropositado, com um peso no debate social que é diametralmente oposto ao peso que a medida tem no panorama das políticas públicas. Há uma tentativa de usurpação de um clima que é um clima, apesar de tudo, um clima económico de alguma fragilização, de alguma crise, de algum aumento do desemprego, de algum descontentamento com as instituições, baixas representações sobre as instituições. Aproveitar este terreno que é fértil para a emergência da inveja social para lançar este debate estigmatizante sobre a medida. Isto resulta numa coisa muito evidente: endogeneização da luta social. Ou seja, o que nós hoje percebemos é que os mais fracos, os mais pobres, os mais desfavorecidos estão a olhar uns para os outros de uma forma que é quase uma forma de fiscalização endógena dentro de cada uma das classes sociais ou de cada um dos grupos sociais, quando tradicionalmente aquilo que era perspectivável era que houvesse disputa interclassista e não intraclassista, que é aquilo que está a ocorrer. Mais de 30% dos beneficiários da medida são trabalhadores. O que significa que não são nem vigaristas, nem fraudulentos, nem laxistas, nem preguiçosos. São trabalhadores. E recebem o RSI porque os salários que oferem no cômputo do agregado familiar, na captação do agregado familiar, são salários, por isso, muito reduzidos e que encontram no RSI um complemento aos baixos salários. Olha, quando não aguentar, olha, paciência. Lutando como tenho lutado até agora, mas as expectativas para o meu futuro e para o futuro dos meus filhos está muito negro. Está muito negro. Roubar para pagar, há que não. Jardinagem, sempre gostei de espaços abertos. E por acaso percebo bem disso. Percebo muito disso. Só queria que me dessem os dentes. Não é nada. Não me interessa os dentes, me interessa é uma casa. Para eu estar à vontade com as minhas filhas. Uma pessoa tem que ter mesmo resistência e ser um bocado teimosa, que é mesmo assim. E ter muita paciência, ter muita paciência e esperar que, entretanto, de alguma forma, eu consiga pelo menos tratar dos dentes para arranjar trabalho, porque ainda tenho fé que consiga arranjar trabalho. Portanto, um dia eu teria um emprego, eu iria descontar como qualquer outra pessoa, eu iria ter um ordenado razoável para poder dar uma boa vida ao meu filho. Que ninguém pense, porque é impensável que os problemas de longa duração que afetam a vida dos indivíduos e dos grupos se resolvem num par de meses com meia dúzia de alterações de resoluções de handicaps que às vezes são resoluções meramente temporárias. Ninguém faz combate à pobreza se não fizer transferência de rendimentos. Porque só há pobreza porque a estrutura social ou a estrutura socioeconómica gera desigualdades.
E, portanto, a pobreza não é mais do que a condição consequente de uma estrutura desigualitária. O RSI tem que ganhar novo fôlego, porque também é muito duro o combate que tem que fazer num sistema socioeconómico que está, ou numa estrutura socioeconómica que está tendencialmente em degradação.